Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje com cenas muito interessantes e reveladoras, neste nosso primeiro encontro de domingo, que com certeza para pessoas como você e eu, transcorrerá na maior normalidade. Aliás, a normalidade é uma característica das pessoas que habitam no terrarredondismo, em contraponto das criaturas que habitam o terraplanismo, sobretudo as criaturas que praticaram crimes. Porque estas criaturas estão contando agora o tempo em horas, porque daqui a 48 horas o Supremo Tribunal Federal certamente converterá o primeiro lote da Orcrim de Bolsonaro da condição de indiciados para a condição de réus. E isso não é pouca coisa. E eles estão agora, cada vez mais, fugindo do debate jurídico para mostrar que as estratégias para enfrentar o que se aproxima, ou seja, a cadeia, está no outro patamar. E o mais importante disso tudo é que as altas autoridades do nosso país já começam a perceber que isso é uma realidade concreta. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, como é que o desenho de uma fuga está ficando cada vez mais nítido e também algumas contradições do discurso dessas criaturas nessa estratégia de fuga. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e é terrarredondista, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu tenho salientado aqui com vocês, aliás, em 2022, eu já comentava com vocês aqui nos nossos encontros, que a figura do inelegível ele iria fugir no final do ano. E aconteceu exatamente isso. Eu fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República denunciando que ele tinha saído do Brasil de uma forma ilegal, de uma forma criminosa. E as duas representações que eu fiz, a senhora Lindora Araújo, ela disse que não tinha tido nenhuma coisa de irregular. O que eu fiz na sequência? Eu fiz uma representação contra a Procuradora da República, a senhora Lindora Araújo, pelo comportamento dela. Compete agora o senhor Paulo Gonet analisar, né? Se foi um comportamento criminoso, o que foi isso aí? Fiz meu papel de cidadão, como eu sempre faço aqui no nosso Portal do José. Bom, nesse contexto todo, a criatura já começa a desenhar uma segunda estratégia de fuga, que é covarde, né? E não é difícil prever o comportamento de um covarde. Uma pessoa que é destemida, uma pessoa que tem sempre um comportamento heróico, ela enfrenta todos os seus problemas, ela nunca se acovarda. Agora, o covarde é fácil, né? E ele publicou hoje um texto aqui, um comentário do Marco Aurélio Mello, né? Também seria assim, o ex-ministros do STF terraplanista. Vamos repetir o problema da competência. Jair Bolsonaro é um ex-presidente da República e não compete ao Supremo julgar ex-presidente. Não vejo como estar se julgando no Supremo. Olha só, esse assunto já foi superado, são daquelas preliminares que foram invocadas e que já queimaram uma série de etapas. A competência, a suspeição, o impedimento, tudo isso já foi afastado. Então os julgamentos serão mais céleres. E nós veremos pela TV Justiça, e que será certamente reproduzido por quase todas as mídias que estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Então o que ele está dizendo? Mais uma vez, ele se coloca na condição de perseguido. Nunca se invoca, né? Que ele nunca quis dar um golpe aqui no nosso país, que na essência ele foi contra golpe, ele desestimulou as pessoas. Isso não aconteceu. E a omissão no direito penal, ela é penalmente relevante. Alguém, por ter se omitido como ele se omitiu, ele simplesmente motivou as pessoas nos tais apitos de cachorro que a tentativa de golpe aqui poderia ter algum sucesso. Ele colocou ontem o jurista da Terra Plana mais antigo, né, o senhor Ives Gandra, que diz coisas como essa aqui. A lei de anistia que é pretendido para essas pessoas que foram condenadas ou estão sendo condenadas é de rigor, na minha opinião, uma grande solução para conseguirmos a pacificação nacional. E o fato de nos pretender pautar... E aí é o seguinte, a lei de anistia iria pacificar o Brasil. Pacificar quem? Quem é que está criando tumulto aqui? A única pessoa que está criando tumulto é a figura do inelegível com a sua Orcrim. A sociedade está totalmente pacificada. Aliás, nós queremos logo partir para a análise dos nossos problemas reais concretos, né? E não ficar aqui o tempo todo gastando energia para responsabilizar criminosos que já deveriam estar na cadeia há muito tempo. Mas o senhor Ives Gandra é uma figura muito curiosa, né? Porque em relação ao golpe de 64, ele também achava que não teve golpe. Então, quer dizer, é a terra plana total, né?
O Brasil nunca vivenciou golpe, ditadura, absolutamente nada. Aqui, ó, notícia aqui de 2019. Para juristas, a chegada dos militares ao poder em 64 não foi golpe. Então o senhor Ives Gandra, ele achava que não aconteceu nada. E aí eu fui resgatar aqui, encontrei essa cena aqui, gente, que demonstra bem o espírito dos golpistas, né? E como essa gente é hipócrita, é bandida. Vou colocar aqui para vocês um trechinho de uma palestra que ele deu em 2016. Vamos lá. Como a guerrilha veio atrasar profundamente o processo. E como esse processo... Então, assim, o Brasil teve um problema porque surgiu guerrilha, né? Mas por que surgiu guerrilha no nosso país, né? Nós estávamos na democracia, enfim. Como é que foi isso? O processo se deu naturalmente a partir de 71, quando os governos militares, que não tinham ditadura, porque é interessante, o Brasil não teve uma ditadura, porque teve um regime de exceção, porque os presidentes... Gente, aí pronto, não precisa nem avançar muito, né? E aí a verborragia vai sempre justificando a ditadura militar aqui no nosso país. Julgamento de Bolsonaro no STF já tem resultado esperado e ex-presidente aposta em futuro incerto. Bom, nós sabemos que o que está acontecendo já há muito tempo é o planejamento de uma fuga. E hoje, na coluna da Andréa Sadi, desse domingo, a gente vê a seguinte informação. Ministros do STF não descartam plano de fuga de Bolsonaro, em andamento com Eduardo nos Estados Unidos. Na avaliação de ministros ouvidos pelo blog, diante da inevitável condenação, o objetivo de ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, além de reforçar narrativa de perseguição, também prepara exílio para o pai, né? Então, isso aí já está absolutamente desenhado. Agora, que exílio é esse, né? Eu mostrei para vocês ontem, né? O Dudu Bananinha vai fazendo discurso, olha, estamos indo para o sacrifício, estamos, o exílio, e o Brasil é ditadura, enfim. Aliás, o Dudu Bananinha também publicou recentemente, quando o Brasil, né, pela primeira vez, ganhou uma premiação do Oscar, que o Moreira Salles, o Walter Moreira Salles, era um psicopata, porque no Brasil não teve ditadura. Então, e o pior de tudo, gente, é que tem muita gente que acredita nisso, né? Então, ele fez esse discurso e a mulher dele colocando só vídeo e imagens de um mundo de ostentação, de deslumbre total. Daí é o seguinte, ela se colocou também no plano político. Eu não sabia que ela atuava politicamente, né? Ela é sócia do Dudu Bananinha. Aliás, tem uma coisa muito curiosa, né? Quanto levantou a empresa Bolsonaro Story com a dinheirama indo para os Estados Unidos, como eu mostrei para vocês ontem na nossa reportagem investigativa? Eu acho que vai chegar os parlamentares lá no Congresso Nacional e vão começar a surgir também algumas interpelações para que se investigue esse tipo de movimentação financeira que está carreando dinheiro lá para os Estados Unidos para o fim de receber a figura do inelegível, né? E aí é o seguinte, a mulher do Bananinha, que entrou para o debate político, para o mundo político, e agora a gente está vendo que pode até ter implicações criminais, ela demonstra uma intelectualidade sui generis, porque ela se apresenta como psicóloga. E a gente, vendo entrevistas dela aqui, a gente vê coisas como essas aqui, ó. Vamos lá. Namorando ele? Eu me formei no meio de 2017, então deu aí 1 ano e meio. E como foi esse 1 ano e meio na sua vida? Foi bem pesado. A galera sabendo. Foi super pesado. Primeiro que eu já estava desgostosa da psicologia há muito tempo. Pensava em desistir, porque era assim, metade do curso pra frente são muitas disciplinas que não são disciplinas, sabe? É militância, é doutrinação, e é muito pesado. Gente, eu fico imaginando o seguinte, eu que sempre fui professor, né? Ver uma aluna minha, de repente, fala assim, olha, esse negócio é muito complicado do direito, é tudo doutrinação da medicina, sei lá, da psicologia. Então, quer dizer, Freud, Lacan, Jung, os grandes psicanalistas do mundo, eles eram doutrinadores. Então, essa é a cabecinha dessa intelectual que casou com o Dudu Bananinha, a sócia dele. Mas aí ela faz militâncias também relacionadas ao universo feminino, às lutas das mulheres, né? E numa palestra do PL Mulher, ela proferiu as seguintes reflexões. Casamento é submissão. E aí deve ter gente agora, meu Deus, eu não acredito que ela falou isso. A tia do Zap já me xingou. Interessante, né? Uma pessoa formada em psicologia dizer que o casamento é submissão, né? Cara, meu Deus, uma mulher tão jovem falando isso. Casamento é submissão. E é estar sob a mesma missão. E é por isso que eu escolhi com quem eu me casei.
Ela escolheu a quem ela ficaria submissa. Interessante isso, hein? Claro, não seja submissa a um homem que te humilha, te maltrata, mas seja submissa a um homem... Mas então, engraçado que submissão é essa, né? Ao homem que não exerça um comando, que não exerça essa submissão. Curiosa. Assim. Que é submisso a Deus, que é temente a Deus. Então tá tudo resolvido. O cara ele pode ser um crápula, mas se ele for submisso a Deus, essa senhora aí poderia se submeter à criatura dentro dessa lógica, né? Do Planalto ao varejo, família Bolsonaro investe na venda de produtos. Perfumes, vinhos, maquiagem, produtos de skincare, hidratantes, livros e muito mais. Família do ex-presidente constrói um império de vendas online. Gente, se não fossem pessoas do universo da política, não tem nada demais. As pessoas fazerem algum tipo de atividade comercial para sobreviverem. É a lógica da humanidade. No entanto, quando a pessoa desenvolve uma atividade política, ela não deve misturar as coisas. Ou ela é um comerciante ou ela é uma pessoa do universo da política. Agora, fazer o uso da política para ganhar dinheiro de uma forma descarada, vendendo sempre uma série de publicidades ideológicas, né? Porque é isso que eles fazem. Eles amedrontam uma parcela da sociedade, eles colocam uma série de mentiras, com um grande estelionato em massa que eles praticam, um estelionato ideológico e político, e aí eles pegam as presas e arrancam dinheiro dessas presas, como se fosse uma espécie de religião capitalista do mundo cão, que eles estão inventando aí, onde seus pastores são os pastores aí da política, que também, né, vamos lembrar sempre, eles misturam sempre questões religiosas no meio dessa história toda. É uma forma de se identificarem com as vítimas, ou com as pessoas que financiam essa história toda. Agora, cabe agora ao Congresso Nacional, diante das coisas que nós estamos vendo, do desenho de uma possível fuga que o inelegível e a sua família está preparando, de começar a fechar cada vez mais as portas para essa estratégia. O passaporte do inelegível já foi apreendido. Então, teria que haver uma situação mais sofisticada e combinada para ele sair do Brasil. Olha, depois do dia 25, daqui a 2 dias, o Bolsonaro vai virar réu. Aí a condição dele fica muito mais sensível. Não descartaremos a possibilidade de ele tomar uma tornozeleira eletrônica para ficar muito mais monitorado em relação a essa possibilidade que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos os ministros ouvidos, que não podem se pronunciar publicamente sobre isso, né, estão dizendo. A conferir, nós vamos aqui acompanhar todo esse desdobramento e o aviso está dado e eu acredito até que a figura esteja muito monitorada nesse momento. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!